Muito bem, muito boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro aberto aqui do NUME. Vocês me escutam bem? Levantem a mão se sim. Ok, obrigado. Então, para quem está chegando hoje pela primeira vez, toda segunda-feira à noite, nós aqui do NUME temos convidado pessoas super generosas para estarem conosco comentando sobre algum tema pertinente tanto ao contexto que a gente vem enfrentando, da Covid-19, do isolamento, das dificuldades que todos nós enfrentamos, quanto também pertinente ao universo de mindfulness e como mindfulness pode de alguma forma nos colaborar ou contribuir conosco no enfrentamento dessas dificuldades. E hoje eu tenho aqui o grande prazer de apresentar, aliás, para vocês, a querida Raila. A Raila, deixa eu achar ela aqui, colocar ela aqui mais visível para vocês. A professora Raila é uma colaboradora atual do NUME, uma parceira do NUME no programa de capacitação de educadores, como facilitadores de mindfulness, mas mais do que isso, a Raila é uma referência no Brasil da comunicação não violenta, né? Essa abordagem super interessante, super instigante, super propositiva, super propositiva, que ela vem aqui apresentar para vocês, para quem não conhece, e para aprofundar para quem já tem algum tipo de contato, e conversar conosco sobre como a comunicação não violenta pode nos ajudar nos tempos atuais. Então, é um prazer enorme, Raila, ter você aqui conosco. Muito obrigado, né, pela sua generosidade de compartilhar seu tempo, seu momento com a gente. A Raila é psicóloga, formada na USP, e vocês tiveram, né, essa oportunidade de ler o currículo dela. Uma pessoa realmente com uma formação sólida e com uma experiência muito grande na condução de grupos, dentro de contextos institucionais, fora de contextos institucionais, dentro da comunicação não violenta. Então, obrigado, Raila. Passo a palavra a você, para você dar as boas-vindas para o nosso público e bom encontro para a gente. Obrigada, Paulo. Vocês me ouvem bem também? Então, tá bom. É uma alegria estar aqui, uma alegria e uma responsabilidade ao mesmo tempo, porque eu tenho acompanhado os outros encontros e sei que estão num nível bem elevado. Eu gostei bastante de todos que eu vi, acho que eu não vi um, mas estou gostando bastante. Então, tem um friozinho na barriga aqui para ver se a gente mantém o nível aí de qualidade do que o NUME vem proporcionando. E a ideia aqui, como é 1 hora para um assunto tão profundo como a comunicação não violenta, é mais do que ficar só falando teoricamente do que é, de onde veio, porque isso vocês poderiam ler facilmente pela internet, mas a gente, de fato, degustar um pouquinho e ter, de fato, alguma experiência do que ela pode nos proporcionar, especialmente na relação com a gente mesmo hoje. A gente não vai ter muito trocas aqui pelo nosso contexto, então a gente vai fazer mais experiências da gente com a gente mesmo e como a gente pode trazer aí dos princípios da comunicação não violenta coisas para nos ajudar no dia a dia. E eu quero então começar com uma prática que, segundo o criador, o sistematizador da comunicação não violenta, um psicólogo também norte-americano, Marshall Rosenberg, já faleceu em 2015, uma das perguntas mais fundamentais para a gente se fazer, e que é um dos carros-chefes, vamos dizer assim, da comunicação não violenta, é aquela pergunta mais básica de todas: como você está? Que às vezes a gente faz 10 vezes no dia, quando encontra alguém, agora talvez menos, né? Mas antigamente a gente se encontrava: oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mas em geral de forma automatizada. Então eu quero começar o nosso momento juntos aqui trazendo essa pergunta: tudo bem? Tudo bem mesmo? Ou não? Né? Como estou? Para a gente ter um minutinho aí para, de fato, vir para dentro e
e se conectar com a gente, perceber o que está vivo em nós nesse momento. Era o jeito que o Marshall geralmente falava, o que está vivo em nós. Porque aí nos convida a receber, como o próprio Mindfulness também nos convida, a observar, receber, constatar que tem algo ali presente e com muita gentileza esperar que passe, né? Sem precisar fazer nada, sem precisar se agarrar se for bom, sem precisar ter aversão se eu não gostar. Então, um convite a estar comigo, apenas constatando o que está vivo em mim e como eu estou. Então, quero convidar todos vocês a fecharem os olhos, se for confortável, encontrar uma postura aí confortável. De repente, aproveitar para observar sua respiração. E se o corpo te pedir, até fazer uma respiração mais profunda, nutrindo o seu corpo com mais um tanto de ar. Então, se pergunte, como você está agora? E pode ser no nível físico, constatar alguma sensação no corpo. Só observando gentilmente. Ou também, como você está emocionalmente? Que sentimentos podem estar presentes aí agora? Você consegue nomear? Você pode também se perguntar como você está mentalmente. Seu fluxo de pensamento está lento, está muito acelerado. Como você realmente está? De verdade. Sem ter que estar nada agora. Só constatando você realmente está. Então, veja se você consegue identificar um sentimento predominante em você agora, ou no dia de hoje, ou até, se não for possível, na última semana. E com tranquilidade, observe esse sentimento que esteve ou tem estado presente para você. Com tranquilidade, com uma mente investigadora, tente olhar por trás desse sentimento. O que tem ali? O que esse sentimento está te contando sobre o seu momento de vida?
E se você escolher um sentimento prazeroso, talvez você observe que por detrás desse sentimento tem ali algo gostoso que a vida tem te trazido. Talvez companhia, talvez saúde, segurança, bem-estar. E se o que predominou para você foi algum sentimento desprazeroso, talvez você possa agora checar se ele está te contando que está sentindo falta de algo. Talvez previsibilidade, talvez segurança, talvez bem-estar ou saúde. Talvez apoio, talvez companhia, ou talvez solitude, espaço, privacidade. E veja se você consegue fazer esse link entre um sentimento que tem estado presente para você, ou esteve hoje, ou está agora, e algo precioso que está lá por detrás. Então, como quer que tenha sido essa sua jornada interna, está tudo bem. Apenas acolha essa experiência. E aos poucos vá se distanciando dela. E se o sentimento foi agradável, tudo bem. Pode ir se distanciando. E se o sentimento desagradável era o que estava presente, também está tudo bem. Pode ir se distanciando nesse momento, mantendo essa consciência de que isso está aí dentro de você, te contando sobre você, esse sistema de feedback incrível e infalível. Então, no seu ritmo, vá trazendo de volta a sua atenção aqui para a sala, para a nossa sala virtual. E aí, veja se você tem vontade de fazer algo, como eu até espontaneamente tive, de dar uma respirada aqui para deixar passar essa experiência. Ficando aqui com essas perguntas de que história é essa? De parar para me perguntar como eu estou. E mais, de observar sentimentos. Coisa estranha, geralmente a gente aprendeu que não mexe muito com sentimento não, isso daí deixa pra lá, vai que aparece um medo ou uma raiva, vamos fingir que a gente não tá sentindo nada e é melhor. E ainda por cima, dar boas-vindas para os sentimentos, qualquer que sejam eles. Também meio estranho isso.
meio diferente do que em geral a gente aprendeu. E também, que história é essa de que o sentimento é um mensageiro que está me contando que tem algo lá embaixo? Eu achei que o sentimento era o fim em si, que eu tinha que dar um jeito de lidar com ele. Então, quis começar assim para já trazer essas perguntas que são bem relevantes aqui para o nosso bate-papo. E gostaria de pedir para vocês, quem tiver condição aí de escrever no chat, eu sei que pode ter gente no celular, ou tem gente que está jantando enquanto isso está acontecendo, então tudo bem. Mas quem puder, gostaria que vocês escrevessem aí no chat, uma palavrinha ou duas no máximo, qual o sentimento que você notou mais vivo ou predominante em você? Ou hoje, ou agora. Então, eu vou nomeando aqui. Frustração, medo, gratidão, carinho, medo, saudade, dor, medo, gratidão, confiança, medo, ansiedade, medo, insegurança, esperança. Ansiedade, saudade, esperança, solitude, cansaço, amor e compaixão, ansiedade, alegria com a criação, ansiedade, agitação, paz, confusa, decepção, recompensa, cansaço, ansiedade, alegria, cansaço, insegurança, indecisão, saudade, preocupação, apreciação, incômodo, curiosidade, desconforto, dor, saudade, medo. Curiosidade, desconforto, dor, saudade, medo, inquietude, bem, preocupação, dor, confortável. Pronto, acho que li todos. Ausência. Eu agradeço muito a honestidade de vocês, com vocês mesmos, mais do que com a gente. E essa coragem de nomear os sentimentos, mesmo aqueles que a gente talvez tenha aprendido que são ruins, né? Tô colocando aqui entre aspas, porque esse é um dos, talvez, dos princípios aí fundadores da comunicação não violenta, é que boa parte do nosso sofrimento e da nossa desconexão com a gente mesmo e com o outro, o que, portanto, gera violência com a gente ou com o outro quando a gente está desconectado, se deve à nossa inabilidade de lidar com os sentimentos, né? Começando por reconhecê-los e nomeá-los. Então, eu quis começar trazendo na prática essa teoria aí, que diz o seguinte, que para a gente ter melhores condições de viver uma vida mais plena, mais feliz e com mais conexão, um dos princípios é a gente aprender ou reaprender, porque talvez a gente tenha desaprendido pela nossa educação, a ter essa coragem de olhar para dentro com essa pergunta bem aberta, como eu estou, e receber qualquer resposta que venha. E receber com curiosidade. Então, ao invés de ter uma postura, por exemplo, se eu percebo que o que está dentro de mim é medo, como alguém até me chamou a atenção, colocou ali medo em letra maiúscula, né? Estou imaginando que é um medão. Eu esqueci de falar, Paulo, no começo, que apesar de eu estar aqui em São Paulo agora há uns anos, eu sou mineira, tá? Então, já que
a turma do Nume é mineirinha, eu acho que eu vou me permitir falar uns mineirês aqui. Então, sabe aquele medão que lá em Minas, posso falar um palavrão? Lá em Minas seria cagaço? Aquele medão, assim, gigante. Eu não sei vocês, mas em geral, a gente aprendeu assim: foge, Deus que me livre. Não é para ver isso aqui, não. Não era para estar aqui. Se tá, foi por engano, caiu aqui por acaso. Eu preciso fazer alguma coisa muito rápido para tirar esse sentimento daqui. Preciso positivar isso daqui. Preciso sair para beber uma. Preciso fazer qualquer coisa para não ter esse medo aqui, porque ele não deveria estar. Ou é sinal de fraqueza, sinal de que eu não estou evoluído o suficiente, porque não devia estar com medo, eu devia estar me sentindo pleno e realizado. Enfim, isso é o comum da gente ter aprendido, né? Imagino que eu posso falar a gente, porque é o que eu mais vejo por aí, dos nossos aprendizados sobre sentimentos. Negação, né? Que a Isadora colocou ali, exatamente. Então, não tô vendo. E aí, se alguém me contar que eu tô com medo, se alguém falar, você tá com medo? Eu? Medo? De jeito nenhum, não tô, tenho raiva de quem tá. E não me conta que eu estou. E aqui na comunicação não violenta, apesar desse nome, comunicação não violenta, fica parecendo que é me comunicar de uma forma fofa, delicada e falar suave, bonitinho. E não é nada disso, ou é muito para além disso, né? Porque o ser bonzinho, na ótica da comunicação não violenta, pode ser extremamente violento, só que comigo mesma, né? Eu não sou, às vezes, violento com o outro, faço uma opção de ser bonzinho, mas estou sendo extremamente violento comigo e, às vezes, aí vem para dentro de mim um sentimento gigante de raiva, de indignação, de fúria, ou de medo, porque e agora o que o outro vai fazer comigo? Então, o convite aqui, nessa camada de sentimento, é a gente ter uma curiosidade para olhar para o sentimento, nesse caso estou exemplificando com o medo, e ao invés de querer resolver e fazer alguma coisa com o medo, o que a gente faz é com uma postura muito aberta e curiosa, falar assim, medo, o que você está querendo me dizer? Porque o que a gente engole, o nosso corpo reage, alguém comentou ali. Exatamente, né? A gente tenta abafar o sentimento, mas ele não desaparece, ele fica tentando fazer a gente ouvir a mensagem. E quais são as mensagens que os sentimentos vêm nos trazer? Na ótica da CNV, essa mensagem tem algo muito importante ali que precisa ser olhado, ser cuidado, né? Então, por detrás do sentimento, por isso que eu pedi para vocês investigarem um pouquinho, ou tem, no caso dos sentimentos gostosos e que a gente, em geral, tem prazer em senti-los, como alegria, felicidade, gratidão, graça. Por detrás desses sentimentos, geralmente, o que tem ali é uma mensagem de que, tem uma coisa muito importante na vida humana, e não só na minha, que nesse momento está presente. Então, é meio um convite da vida para eu celebrar aquilo que está gostoso, que eu tenho naquele momento, né? Então, às vezes a gente senta para ter uma refeição e a gente fala, ai, que delícia, e vem aquela sensação gostosa de, nossa, que bom que nesse momento eu tenho esse alimento. Então, eu consigo facilmente correlacionar. Eu estou sentindo aqui um bem-estar, uma alegria, porque tem uma necessidade muito básica sendo atendida, de alimento, de inclusive de saúde, de vida, né, em última instância. E esses são mais fáceis, às vezes, de correlacionar com alguma necessidade bem física, bem concreta. E tem também
aquelas necessidades que são mais sutis e que às vezes a gente precisa pensar um pouco mais para fazer esse link de, peraí, por trás desse sentimento aqui, o que que tá lá que é tão importante para a vida, né? Então, por exemplo, eu posso estar feliz e nem ter clareza. E me perguntar, nossa, mas por que eu tô feliz? Ah, nem sei. E aí preciso ficar um tempo investigando até de repente eu me dar conta que, nossa, sabe o que que é? Hoje de manhã eu tive uma reunião de trabalho que foi tão nutridora, foi tão bom estar com aquelas pessoas e sentir um senso de pertencimento, de comunidade, de apoio, de que eu não estou sozinha, de companheirismo. Ah, é por isso. Então eu consigo fazer o link. E aí, sabendo disso, o que eu posso fazer? Criar mais dessas situações na minha vida. Então, se eu percebo, hoje eu estou feliz porque eu tive uma reunião que eu me encontrei, ainda que virtualmente, com pessoas queridas. Nossa, será que eu vou criar mais projetos com essas pessoas? Porque é tão bom estar com elas que, de repente, eu vou fazer mais disso. E aí eu posso ficar menos à mercê da vida e das situações e ter uma postura mais protagonista. Da mesma forma, eu faço com sentimentos desagradáveis, né? Com os desprazerosos. Eu convido para um cafezinho e um pão de queijo e pergunto para eles, então, do que você está sentindo falta? Qual necessidade humana, que é o termo técnico da CNV, necessidades humanas universais, né? Qual das necessidades tão humanas que nesse momento você está me contando que está sentindo falta? E novamente, pode ser um link super rápido, que já sei, eu estou irritado agora, porque, sei lá, estava tentando entrar aqui na internet, aliás, eu até imagino que isso pode ter acontecido com algumas pessoas, porque agora eu estou me dando conta que temos 100 participantes na sala do Zoom. Eu não tinha pensado nisso antes e então eu imagino que teve gente que não conseguiu entrar na sala e que pode ter ido para a transmissão ou até ficou bravo e falou também, agora eu não quero ver, não quero mais participar. E aí o convite é o mesmo. Peraí, se nesse momento eu tô bravo, tô irritado, o que isso está me contando? Eu queria muito ter entrado lá. Eu queria muito participar desse encontro, desse momento. Porque acho que ia me trazer aprendizado, porque acho que ia me trazer um senso de comunidade, de companhia. Eu estava aqui em casa, me sentindo tão sozinho, há dias sozinho em casa. E eu queria muito companhia, eu queria muito troca, aprendizado, pertencimento. E aí a gente faz esse link. Opa, então esse sentimento desagradável não brotou aqui dentro de mim do nada. Ele veio como um bom mensageiro me trazer uma mensagem que, por exemplo, eu estou me sentindo muito sozinho e eu queria muito ter a companhia daquelas pessoas naquele momento. E aí, percebe que né? Porque aqui falar é muito mais fácil, claro, do que fazer. Mas à medida que eu tenho essa consciência do que está acontecendo dentro de mim e esse ouvido aberto para escutar a mensagem do sentimento, eu posso então ficar alerta. Opa, se o meu grau de raiva foi tão grande, porque eu queria muito companhia e aí acabei ficando sem, eu não consegui entrar lá na sala e agora eu tô aqui na sala da minha casa sozinho e sem ninguém, talvez isso esteja me contando que a minha necessidade de companhia está muito grande, muito grande. E geralmente é proporcional o tamanho da intensidade do meu sentimento, especialmente dos desagradáveis, com o tamanho do buraco da minha necessidade. Então, se é assim, queria um pouco de companhia,
mas não deu. Ok, fico meio chateado, frustrado, desapontado. Não, eu queria muito, desesperadamente, assim, era tudo que eu queria hoje. Aí eu vou ficar furioso, aflito, com ódio, aí eu vou querer xingar o nome em todas as redes que eu puder, porque aquela intensidade está me contando em alto e bom som que eu realmente estou com uma necessidade muito descuidada. E aqui tem um elemento extra para a nossa equação, que não é tão simples assim, um sentimento está ligado a uma necessidade. Às vezes, o que acontece é que a somatória, vamos dizer ali, das necessidades, está pendendo mais para o negativo ou para o positivo. Então, nomeando algumas das necessidades humanas, né? Já falei algumas, mas outras. Confiança, são necessidades, o Marshall chamou de humanas universais, porque aqui necessidade é aquilo que não cessa em todos os humanos, todos, de qualquer país, idade, raça, classe social, não importa. Qualquer humano necessita desses itens, né? A gente poderia até chamar de valores humanos, princípios, respeito, consideração, relevância, reconhecimento, valorização, segurança em todos os níveis, desde o nível físico até um nível, inclusive espiritual, pertencimento, propósito, evolução, afeto, enfim, tem uma listinha aí de necessidades humanas. Quem tiver interesse pode facilmente encontrar na internet. No livro base, que eu até não estou com ele aqui, no livro base da comunicação não violenta, que está traduzido para o português, que se chama Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Tem uma lista lá das necessidades humanas, mas vale vocês, eu quero mais que vocês fiquem com os conceitos centrais para usar no dia a dia já e não ficar muito só teorizando. Então, resumindo, é assim, tudo aquilo que é muito importante para qualquer ser humano. Como vocês viram, são várias, né? Não é uma só. A listinha é grande. Então, a gente pode ir ficando atento como está a nossa condição geral, vamos dizer assim, nessa listinha de necessidades. Obrigada, Tamara. Eu não estou conseguindo ler todos os comentários do chat. Até, Paulo, se tiver alguma coisa depois aí, alguma pergunta, depois às vezes no final você me fala, porque eu fico com receio de olhar o chat e perder o fio da meada aqui, mas a Tamara colocou o nome do livro. Que bom, obrigada. Então, o convite aqui é a gente, nesses momentos de pausar, para se perguntar: como eu estou? Mesmo agora, ou hoje, ou nessa semana? Como estou me sentindo? E aí, essa pergunta fundamental, que é: o que está vivo lá nessa camada das necessidades? Isso aqui, eu diria assim, é o ouro da comunicação não violenta. Aí eu posso ir olhando como está a minha listinha de necessidades de um modo mais amplo, né? Porque, de repente, com essa prática que a gente fez agora, eu percebo: tô irritado porque, sei lá, tô com fome, não jantei ainda, acabei fazendo a opção de vir para cá antes de jantar. Então a minha necessidade de alimento não está atendida. Mas o convite é que, aos poucos, ganhando essa consciência dessa pergunta, como eu estou e como estão as minhas necessidades, a gente vá tentando cuidar ao máximo possível dessas necessidades, porque aí, vamos brincar assim, eu fico com uma cota de necessidades atendidas que me ajuda nos momentos desafiadores, como pode ser o caso de muitos aqui, pelas mais diversas situações, desde
tô sozinho em casa e tô sentindo muita falta de estar com as pessoas, até, nossa, tô em 5 em casa o dia inteiro, num apartamento pequeno, e tudo que eu queria era um dia sem ninguém. Aqui não tá sendo possível isso. Então, seja lá qual for a sua realidade, é possível que este seja um momento que esteja desafiando o atendimento de algumas das nossas necessidades. Então, o convite é a gente identificar quais necessidades estão mais desatendidas nesse momento. Então, como eu falei, companhia, clareza, porque agora eu não sei nem trabalhar mais, eu preciso reaprender tudo, eu preciso aprender Zoom agora para trabalhar, e antes eu fazia de outra forma. Clareza é uma das necessidades, aliás, que muitas vezes está por trás de sentimentos desagradáveis, né? Ou numa conversa com um amigo, eu não tenho clareza do que aquilo significou, do que exatamente ele queria me dizer. Então, estou sem clareza, talvez com insegurança inclusive financeira, material. Aí, a hora que eu identifico que necessidade nesse momento está pouco atendida, um caminho é eu checar, tem algo que eu possa fazer agora para aumentar o índice dessa necessidade aqui, para eu cuidar melhor dela? Por exemplo, se eu estou com necessidade, sei lá, de clareza de como trabalhar no mundo online. De repente, sim. Sim, nossa, eu conheço uma pessoa muito boa nisso, então eu vou lá falar com ela, porque isso vai diminuir a minha aflição aqui e eu tenho algo a fazer. Mas, de repente, eu tô com uma necessidade, sei lá, eu percebo, nossa, tô numa fase totalmente sem propósito. Esqueci meu propósito, eu não sei para onde ele foi, não sei nem se algum dia eu já soube qual era o meu propósito. E identifico uma dor ali. Talvez nesse momento eu perceba, não sei o que eu poderia fazer não para aumentar essa minha necessidade atendida. Talvez por agora ela vá ficar mesmo desatendida por um tempo. E aí vem um conceito que eu acho lindo na CNV, apesar do nome não ser muito comum para a gente no Brasil, que é o conceito de enlutar. O Marshall falava muito disso, da importância da gente aprender a enlutar. Que é então falar, putz, tô sem mesmo, ou tô com uma cota bem baixinha agora dessa necessidade. E talvez precise ficar assim por um tempo, né? Se eu tô, por exemplo, nesse momento com a minha necessidade de companhia e de afeto pouco atendida, porque eu estou em casa sozinha. Aí, assim, tá. Eu percebo que o que me resta às vezes ali é enlutar, é falar, ok, obrigada, mensageiro, que talvez veio através de uma tristeza ou de um desânimo. Você está me contando nesse momento que eu estou sentindo muita falta de companhia, de afeto. E talvez nesse momento as estratégias conhecidas minhas, que seria, sei lá, ir tomar um café com uma amiga, não estejam disponíveis. Tem algo que eu possa fazer? Talvez, tem, eu vou marcar um Zoom com alguém. Ou, não, eu não consigo ver nesse momento. Aí, a gente vai lá para outra pergunta. Que necessidades humanas eu tenho atendidas nesses momentos? Nesse momento, nesse dia, ou nesse minuto. Então, nesse momento, eu tenho, sei lá, aprendizado. Para mim, por exemplo, nesse momento, eu tenho propósito. Cada vez. Eu já sei que é uma estratégia para mim. Quando eu quero aumentar meu índice de propósito, eu faço alguma coisa de CNV, que aumenta instantaneamente o meu índice de propósito atendido. Então, eu posso notar onde que eu consigo, nesse momento, aumentar as minhas necessidades atendidas, porque isso me ajuda a equilibrar o meu bem-estar. E aqui eu quero fazer uma observação
que é o receio que às vezes a gente tem de trazer um conceito muito profundo, né? A CNV é muito profunda, são vários livros, vários estudos, ela vem sendo desenvolvida desde a década de 60, primeiramente pelo Marshall e hoje em dia por facilitadores no mundo inteiro. Então, só quero alertar que isso que eu estou dizendo agora não é de forma alguma negar, né? Então, assim, eu vou fingir que eu não estou vendo aqui que tem necessidades não atendidas ou pouco atendidas e vou focar só nas positivas e vou criar um mundo aqui cor-de-rosa, ingênuo e não vou ver as dores. Não é isso, porque eu honro as dores, eu enluto, eu acolho, eu percebo, puxa, nesse momento eu não estou encontrando estratégias para cuidar de determinadas necessidades. E, ao mesmo tempo, porque não é uma coisa ou outra, ao mesmo tempo, eu levo a minha atenção intencionalmente para aquilo que eu tenho na minha vida nesse momento. Simplesmente porque isso me fortalece, inclusive para eu voltar lá e cuidar melhor do que está pedindo a minha atenção e que está descuidado. Então, eu venho aqui, me nutro onde tem nutrição e eu posso, inclusive, voltar lá e ter mais o que oferecer lá, né? Então, queria deixar essas ideias, essas provocações aí para vocês e queria convidar vocês para mais uma prática. Eu acho que eu vou responder aqui, tem uma pergunta que eu vi na Débora. E aí depois a gente faz uma prática e no finalzinho também mais perguntas são muito bem-vindas. Por gentileza, como posso controlar os meus sentimentos negativos provocados por uma pessoa externa, mesmo eu identificando a minha necessidade? Agradeço. Obrigada, Débora, pela pergunta. Então, eu vou dar uma resposta aqui que talvez valha a pena depois a gente ficar com ela. Mas na CNV tem uma frasezinha que é simples de dizer, difícil de viver, que diz assim: eu tenho 100% de responsabilidade pelos meus sentimentos. Portanto, não é o outro responsável pelo que eu sinto. É lógico que isso mereceria um curso de uma semana, pelo menos, para a gente começar a ir mais fundo nesse conceito, né? Então, não quero parecer leviana, que é assim, o outro não fez nada. Mas tem uma distinção aqui pra gente, que é assim, o que acontece lá fora, o que o outro fez, se ele me xingou, se ele me bateu, é um estímulo. Isso é real, concreto, isso aconteceu, né? É o que a gente chama na CNV de fato. O fato existiu. Entre o fato e o meu sentimento, tem a minha interpretação, tem o colorido que eu dou para isso, que tem a ver com as minhas necessidades, né? Então, por exemplo, esse era o exemplo clássico em São Paulo, agora não é mais, né? Mas eu saio para ir dar uma palestra, por exemplo, ou algo que as pessoas estão lá me esperando, e pego um congestionamento enorme. Então, o externo me coloca um obstáculo. Tem um congestionamento, isso, de repente, coloca em risco a minha pontualidade. E eu quero muito ser pontual, porque as pessoas estão lá me esperando. Então, o que acontece? Provavelmente, eu vou ficar com muita raiva desse trânsito. Mas muita raiva. Gente, que absurda essa cidade. Tem que alargar essas avenidas, sei lá. Eu posso, assim, brigar muito com o que está acontecendo externamente. Não, o cara da minha frente, certeza que ele está andando devagar assim para me provocar. Ele não percebeu que o semáforo abriu? Então, parece que o externo é que está me causando toda aquela aflição e aquela agonia. Na verdade, a minha aflição é:
Para mim, pontualidade, compromisso, respeito até com as pessoas, ou talvez confiança, a pessoa me convidou, está contando comigo. Nossa, eu vou afetar todas essas necessidades se eu não chegar lá pontualmente. Cuidado com as pessoas, né? Então, tem muita necessidade em jogo que está gerando a minha aflição. E aí, aqueles sentimentos todos estão me contando tudo isso. Interessantemente, se eu saio para passear com uma pessoa querida, ou se eu estou voltando do aeroporto com uma pessoa querida, que acabou de chegar, que a gente está indo para casa passar um tempo junto, eu não estou com nenhuma pressa, eu estou feliz da vida, numa conversa deliciosa, e começa a ter trânsito, eu sou a pessoa que nem vejo que o semáforo abriu, fechou, e eu estou lá tranquilo e relaxado com o que aconteceu externamente, né? Porque eu estou em outro cenário. Então, por isso que talvez a melhor forma aqui por agora, né? Tem muito mais. Então, quem quiser depois se aprofundar mais em comunicação não violenta, tem muitos livros já traduzidos para o português, tem vídeo com o Marshall, com tradução, inclusive em português, então dá para ir nos workshops do Marshall hoje pelo YouTube. E tem muita coisa boa sendo oferecida aqui no Brasil também por diversos facilitadores, agora inclusive de forma online. Então tem muito mais de como eu poderia lidar com essa pessoa, mas acho que por hoje talvez o mais apropriado seria eu trazer essa questão da responsabilidade para assim, como que eu cuido de mim? Já que talvez o outro não mude, nem queira mudar, não está nem tentando, não está nem com vontade de mudar, como que eu cuido de mim na relação com os outros? Então, como eu fico atento ao que é importante para mim? E aí eu percebo, por que essa relação está gerando um desgaste aqui? Porque está sem, sei lá, igualdade. Nossa, igualdade é muito importante para mim. Então, eu tenho escolhas. Ou eu percebo que dá para ter igualdade nessa relação e tento construir isso, ou em última instância, eu vou inclusive fazer uma escolha de não quero estar nessa relação, se é possível, inclusive, né? Aí vem outras questões tantas, mas eu vou usar mais o meu tempo em outras relações que me trazem mais de igualdade, já que isso é tão importante para mim. E não tem nada de errado com a pessoa. Talvez ela, por enquanto, ela não prioriza aquela necessidade como eu priorizo, né? Que tem ainda, além da listinha ser grande, como eu mencionei, algumas tantas necessidades, tem também uma diferenciação de prioridade que a gente dá. Talvez para uns a necessidade de propósito, de contribuição com a humanidade esteja no topo. Para outros, inclusive por circunstâncias da vida, se a minha necessidade de alimento e de bem-estar físico, saúde, não estão atendidas, talvez propósito, contribuição, eu nem percebi ainda que existe na minha lista, né? Mas está lá, só não está naquele momento priorizada. Bom, alguém falou de pseudo-necessidade, eu imagino que isso pode ter a ver com a distinção que eu estou fazendo aqui de necessidade e de estratégia, né? Necessidade é sempre algo subjetivo e de qualquer humano. Obrigada, Débora, por me dar esse retorno aqui, que chegou algo aí. Já a estratégia é uma ação concreta que eu posso fazer para cuidar da minha necessidade. Então, de fato, o que a gente precisa é da necessidade e não da estratégia. Inclusive, aqui na CNV, o convite é a gente cada vez mais ter coragem de se desapegar de estratégias, do meu desejo, né? Então, o meu desejo eu queria estar tendo essa conversa com vocês num salão bonito e gostoso, porque eu gosto muito de abraçar. Ok, esse é meu desejo. Mas eu não confundir e achar que eu preciso disso. O que eu preciso é de conexão humana, é de contato, é de afeto. E, de repente, eu vou ter que desapegar da minha estratégia favorita, do meu desejo, para atender a minha necessidade. Então, tem essa distinção aí bem fundamental de necessidade e de desejo. Enfim, gente,
é muito profundo o tema, acho que já ficaram algumas considerações aqui. Aliás, eu queria checar se tem mais alguma pergunta, porque talvez valha a pena eu fazer uma prática de uns 5 minutinhos, mas no final. Tem alguma pergunta? Só comentando, a Natália colocou aqui que saber quando os sentimentos ruins nos atrapalham, né, é importante. Então, eu deixo o convite de questionar essa ideia tão arraigada, e tá tudo bem, de sentimentos ruins, né? Aqui no mundo da CNV, o sentimento não é bom nem ruim. A gente experimenta como agradável, desagradável, mas ele é só um mensageiro me contando como estão as minhas necessidades. Então, ele só veio me entregar uma carta, sabe? Então, eu não preciso bater nele, ai, volta com essa carta, eu não quero essa carta. Ele pode me entregar a carta e dali a pouco ele passa, né? Que também é a beleza aí do conceito, para quem de vocês tá aí mais no mundo do mindfulness, da impermanência, né? O bom é isso, que também ele me entrega a mensagem, e à medida que eu conto para ele, ó, eu ouvi a mensagem, pode deixar que eu tô cuidando, ele abaixa o volume, nem precisa mais ficar gritando ali dentro de mim. Então, lidar com a nossa reatividade. Eu falei do se cuidar. O se cuidar é fundamental na CNV. Assim, é fundamental. Só dá para eu cuidar do outro se eu estou cuidado. Porque se eu estou muito descuidado, o que vai sair de mim é violência. Há grandes chances, mesmo que não seja uma violência física, vai sair uma raiva, uma irritação, sai da minha frente, porque eu estou descuidado. Então, aí é que surge a violência. Né? Por isso que a gente está trabalhando aqui para não violência e tem tudo a ver com o cuidado. Então, a reatividade, eu diria que está muito relacionada com fazer essa pausa para se perguntar, opa, peraí, o que está vivo aqui em mim agora, como eu estou, o que eu estou sentindo e precisando? De responder. Então a reatividade é a questão clássica. Acolher a si mesmo em momentos difíceis é uma forma de praticar a CNV, com certeza. Assim, para mim é o começo. Sem essa base, não dá nem para começar a falar em CNV com os outros, menos ainda em CNV com o mundo, né? Já tem trabalhos maravilhosos de CNV entre nações, entre tribos. Então, a gente sempre fala que tem a CNV no intrapessoal, inter e no sistêmico. Mas eu acho que a base é no intra, porque se não tem paz aqui, eu vou guerrear pela paz lá fora. Então, não vai ser o processo de paz dentro para eu transbordar, né? Então, começa dentro, com certeza. Reduzir a expectativa sobre as situações é uma boa estratégia para lidar com as situações. Com certeza, que é isso de desapegar das estratégias e focar na necessidade, né? Então, diferenciar o que eu desejo do que eu preciso. Dicas da CNV para lidar com pessoas que pensam muito diferentes da gente. Nossa, gente, eu acho que eu vou precisar parar, porque eu queria ficar horas aqui. Então, lidar com o diferente, acho que, de novo, eu trago a pergunta. Que necessidade minha é afetada quando eu estou com o diferente, né? Talvez a minha necessidade de aceitação, ou de valorização, porque se o outro é diferente, nesse momento ele está brilhando, será que a minha necessidade de valorização e aceitação nesse momento dá uma abalada aqui, porque eu não consigo conceber que, apesar de diferentes, nós dois podemos brilharmos e sermos maravilhosos? Então, está me contando que tem algo mexendo ali em mim, mas
é difícil eu saber agora do que se trata, né? Dá vontade de fazer uma demonstração de um diálogo aqui, que é o que a gente faria num curso, numa vivência de CNV. Porque o nome comunicação não violenta, não sermos violentos. Então, o Marshall se inspirou nos movimentos de não violência, especialmente o Gandhi era um dos grandes inspiradores dele, o movimento de ahimsa, né? De inofensividade com a vida de todos. E acabou ficando, mas depois, inclusive, ele questionou, porque é aquele dilema, acaba falando o que não é, né? E não conta o que é. Tanto que muita gente, às vezes, aqui no Brasil, tem cursos de comunicação compassiva, comunicação empática, comunicação autêntica e empática, para tentar dizer o que é, ao invés de falar pelo negativo, né? Mas, enfim, ficou. Eu espero ter passado a ideia de que, embora tenha esse nome, é muito além de comunicação verbal. Muito além. Aliás, para mim, a grande chave da comunicação não violenta é o silêncio. É no silêncio, na pausa, que de fato pode surgir uma comunicação não violenta. Disputa de egos, então, disputa de egos já me faz pensar necessidade de valorização, de reconhecimento, talvez de segurança, porque se alguém falou uma coisa na reunião e eu vejo na cara do líder que ele está gostando muito, eu começo a ficar com raiva, porque eu posso estar pensando, ixi, se amanhã tiver que demitir alguém, já que gostou tanto do outro, eu vou ficar sem lugar. Então, pode estar me contando de necessidade de segurança, de reconhecimento, enfim. A CNV teria também uma relação com a empatia, a capacidade de colocar-se no lugar do outro e entender suas possíveis necessidades. Com certeza é um dos pilares da CNV. A gente diz que um dos pilares é a autenticidade, como que eu conto para o outro o que está vivo em mim, me responsabilizando, sabendo que eu estou dizendo sobre mim e não do outro. E empatia, que é como eu recebo o outro, né? Como que eu percebo o outro nesta camada também do que o outro está sentindo e mais especialmente do que o outro está precisando, independente do que ele está fazendo. Então, no mundo ideal, porque eu sei que isso exige muita prática, a gente quer se treinar para olhar para qualquer comportamento e ver necessidade por trás daquele comportamento do outro, mesmo que eu discorde do comportamento, que necessidade humana está ali por trás. Então, essa seria a base aqui da empatia. Eu conseguir compreender o outro nessa camada de necessidade, mesmo quando eu discordo do comportamento. Então, o outro bateu em alguém, bateu na filha. Nossa, não concordo em nada com esse comportamento. Mas eu reconheço que naquele momento foi a estratégia que ele encontrou para atender a necessidade dele, talvez de respeito, de descanso, porque ele falou para a criança, agora fica longe de mim meia hora, talvez por não ter percebido antes que a necessidade de descanso, de pausa, estava tão grande, e aí chegou naquele ponto. Né? Com amor e sem julgamento. Ai, gente, é isso. Nossa, tô até sem ar aqui, querendo ofertar o máximo que fosse possível, mas deu o nosso tempo aí também, quero honrar nosso tempo juntos. E aí, Paulo, acho que você quer falar alguma coisa, não sei se queria uma prática assim de 2 minutinhos, será que dá ou deixamos? Por favor, acho que todos queremos. Tá. Então tá, gente. Geralmente eu gosto muito de pontualidade, porque eu acho que para mim é um sinal de respeito, mas eu convido e também quem não quiser ficar e voltar na semana que vem para o próximo encontro aí, também tá tudo bem. Mas queria fazer uma prática bem rapidinha, então convido vocês para fechar os olhos novamente. E agora se conectar intencionalmente com uma necessidade que está atendida para você. Qualquer uma que te venha à mente.
pode ser bem-estar, saúde, companhia, afeto, pertencimento, aprendizado, qualquer que seja. Então, saborear como é gostoso ter alguma necessidade humana atendida, como isso enriquece a vida. Então, deixar que se espalhe por todo o seu corpo essa mensagem. Tem ao menos uma necessidade aqui atendida. E esparrama, espalha para todo o seu corpo o sabor de ter necessidades atendidas. Então, se permita transbordar, distribuindo para todas as pessoas que a sua imaginação puder alcançar essa sensação, esse sentimento, tudo isso que ocorre com você quando você se dá conta que tem necessidade atendida aí. Sem negar qualquer outra ou outras que estejam pouco atendidas também. Mas agora escolhendo levar a sua mente, a sua atenção para as necessidades atendidas. E se nutrindo delas, saboreando, celebrando. E generosamente, sem medo de ficar sem, confiando na abundância, distribua através da sua imaginação para toda a humanidade, pelo menos essa necessidade que você tenha atendido agora. Se é amor, distribua amor. Imagine todos os humanos no planeta inteiro também sentindo isso. Como é bom ter amor na vida. Se é companhia, se é afeto, se é segurança, se é conforto, abrigo. Imagine o mundo inteiro, cada vez mais, também tendo as suas necessidades atendidas. E agora vá voltando para a sua vida, para o seu micromundo aqui, mas mantendo dentro de si essa imaginação tão poderosa de um mundo de pessoas com cada vez mais necessidades atendidas. Então, pode concluir a sua prática e voltar a atenção para cá. Agora sim, Paulo, agora a gente pode finalizar, porque eu adoro quando a gente está em grupo, poder usar o poder de um grupo para imaginar o mundo com cada vez mais necessidades atendidas. Eu acho que eu confio muito que essa é uma ação poderosíssima de criar energeticamente o mundo que a gente quer viver. Então é isso. Muito obrigada e fico à disposição. Eu achava que antes bastava procurar Raila Andrade no Google para me achar, porque eu nunca conheci uma Raila. Descobri que não é bem assim, então eu posso até já escrever no chat que o meu é raila.p.andrade no Instagram.
porque tem muitas Railas já por aí, embora eu não conheça. Mas podem me encontrar e trocar figurinhas, eu vou adorar seguir partilhando o CNV. Obrigada pelo convite. Muito, muito obrigado você, Raila. Muito obrigado por partilhar sua trajetória, seus conhecimentos, sua presença, seu carinho com a gente. Né? Assim, tem várias pessoas aqui no chat agradecendo, dizendo o quanto que foi, né, assim, legal, quanto que aprenderam. Gente pedindo realmente aí o seu Insta, por favor, não deixe de escrever no chat antes da gente concluir. Muito, muito obrigado pela sua partilha, pela sua disponibilidade, viu? E obrigado vocês também, né, que participaram conosco, que estiveram aqui. Eu gostaria de lembrar todo mundo que lá na página, vou até compartilhar aqui com vocês rapidinho, a nossa página dos encontros abertos aqui no nosso site, nucleonume.com.br, encontros abertos, além da programação, que vocês vão ver quais são os próximos encontros, a próxima, por exemplo, a professora Kelma, aqui do NUME, vai falar sobre investigando territórios sem mapas. É o tema dela no dia 25, né? Na segunda-feira que vem. E aqui a gente tem também esses dois links aqui, gente, para apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que a gente convida quem tiver disponibilidade. Uma é de uma associação no Morro do Papagaio, no aglomerado Santa Lúcia, aqui em Belo Horizonte. Eles estão com uma série de estratégias muito bem organizadas de dar apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E também lá no aglomerado da Serra, o Centro Cultural lá na Favelinha. Então tem essas duas entidades que vocês podem clicar aqui e saber como apoiar diretamente, tá bom? A gente sabe que cada um de nós está em situações distintas de vulnerabilidade e se a gente puder apoiar quem está numa situação em que a gente pode ajudar, seria muito bem-vindo. Então é isso. Eu queria agradecer de novo a Raila, a presença de todos vocês. Esse encontro ele fica disponível, a gravação dele por 48 horas no nosso site, assim que a gente conseguir subir. Também no próprio site ali dos encontros abertos, na página dos encontros abertos, vocês encontram a gravação desse último encontro. E a gente espera vocês na segunda que vem. Um grande abraço. Eu vou desmutar todo mundo, se vocês quiserem dar um tchauzinho aí para a Raila e para vocês mesmos. Obrigada. Pedido. Bom. Um abraço, assim, ó. Eu sinto muita falta de abraço nesses tempos de ficar em casa. Então, boa palestra. Abraçados por aí. Obrigada. Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Obrigada, Raina. Maravilhoso, foi maravilhoso. Obrigada. Foi maravilhoso. Beijo, querida. Maravilhoso. Agora eu viro vídeo. Ei, que delícia. Te amo, tô com saudade.